Olá pessoal, nesse vídeo eu vou comentar um pouco esse livro aqui, História da Vida Privada no Brasil, volume 1. E aí o volume 1, ele vai trazer, então, essa coleção, uma série de capítulos escritos por diferentes autores. No primeiro capítulo, Fernando Novaes, que é o que eu vou falar, fazer um pequeno comentário agora. Essa série, ela segue mais ou menos a ideia editorial da História da Vida Privada, do Felipe Ariès e do Jorge Deby. Ele segue assim, dentro dos padrões da nova história. Então, essa história de contar a história daqueles atores que ficavam de fora da história. Então, é a vida privada das pessoas comuns, do cotidiano das pessoas. Né? Essa amplitude maior, esse novo foco, o acrescentar novas perspectivas para a história, né? A nova história está trazendo. Né? Então, esse primeiro capítulo do Fernando Novaes é Condições da Privacidade na Colônia. Então, basicamente, o Fernando Novaes ele analisa a formação da vida privada no Brasil durante o período colonial. E ele marca essa relação entre a vida privada e a estrutura da colonização portuguesa, que tinha um caráter mercantilista, estatal e patriarcal. Então, a colonização é um projeto estatal português com forte participação do Estado, com o objetivo principal de ter uma economia exportadora, né? É uma plantation que vai exportar produtos para produzir produtos para exportação para metrópole, né? Essa é o objetivo lá dos engenhos de açúcar, na perspectiva aqui do Fernando de Novaes, né? Então essa separação entre público e privado era vaga ou até mesmo inexistente. O poder era exercido pelo senhor de engenho ali, o poder da autoridade da metrópole estava representada, personificada ali no senhor de engenho. Então, essa relação entre público e privada acaba não tendo efeito. Então, esse poder era exercido de forma privada pelos senhores de engenho, por exemplo. E a vida privada era profundamente influenciada pelas estruturas públicas e econômicas. Então, a casa do senhor de engenho não era apenas o lar da família, mas o lugar onde se decidiam questões de trabalho, disciplina, onde se aplicava justiça, até a religião. A religião local ela tinha muito mais peso do que a religião de Roma. Então, esse modelo patriarcal ele não separava a vida privada da pública, pois o senhor de engenho ele era simultaneamente chefe de família, patrão, juiz e uma espécie de representante da metrópole, do poder da metrópole aqui na região. Então, o patriarcado era a base das relações sociais. Então, a casa do senhor de engenho era o centro econômico, político, moral e religioso da sociedade. A vida privada é um prolongamento dessa estrutura de dominação colonial e patriarcal. Essas condições, segundo Fernando Novaes, não desapareceram com a independência, mas influenciaram as estruturas sociais brasileiras posteriores. Então, a formação da vida privada no Brasil foi, portanto, tardia e marcada pela herança desse colonialismo. Então, o poder do Estado e da economia moldava até mesmo o cotidiano e as relações domésticas. Então, eu vou citar algumas passagens aqui que eu marquei. Então, na página 20. A colônia é vista como prolongamento, alargamento da metrópole, a mãe pátria, mas é ao mesmo tempo a sua negação. Assim, a população da colônia, na perspectiva metropolitana, é equivalente à da metrópole, porém a metrópole é uma região onde saem, região de imigração, e a colônia é uma região para onde as pessoas vão, de imigração. A perspectiva ela já é criticada pelos historiadores brasileiros, essa coisa de metrópole e colônia de uma maneira assim tão marcada, né? As coisas são mais tênues, né? Mas ele não explora isso, né? Estou falando aqui só o que ele está colocando no livro. Né? Página 30. Para dar um exemplo, a atitude em face do trabalho decisiva
em qualquer formação social, fica marcado pelo estigma insuperável que identifica o trabalho com servidão, lazer, com dominação. Então, o trabalho tem essa perspectiva, né, de exploração e ganha essa conotação. A partir das análises clássicas de Caio Prado Júnior, procuramos, em trabalho anterior, articular a exploração das colônias ao processo de formação do capitalismo. Disso resultava que a colônia tinha um caráter essencialmente comercial, voltada para fora, mas, para além disso, compunha um mecanismo de estímulo à acumulação primitiva de capital mercantil autônomo do centro do sistema. Então, a colônia só tem razão de existir porque existe a metrópole. Ela existe em função da metrópole. Na perspectiva do Fernando de Novaes, que hoje isso já está sendo relativizado. Tá? Nem poderia ser de outra forma. A religião, por meio da catequese do gentio, aparece desde o início como discurso legitimador da expansão que era vista, assim como conquista espiritual. É junto ao papado que os reinos ibéricos, pioneiros da colonização e da expansão, buscam autoridade para dirimir as disputas pela partilha dos mundos e descobrir, e a partir daí, a legitimação da conquista pela catequese. Na própria gênese do processo, já deparamos com um discurso legitimador da catequese cristã. Ela acompanha toda a colonização moderna, variando, evidentemente, de intensidade de um momento para o outro, de uma região para outra. Mas nos países ibéricos, pioneiros, a sua presença é levada ao máximo. E isso nos afeta diretamente muito de perto. Então, o papel da religião, a religião ela não vai ser um opositor, um crítico, não. Ela vai ser o elemento de estabilidade, o elemento de fundamentação ideológica dessa que ele chama conquista espiritual, que é feita pela metrópole. Então, ela é parte do processo. A religião tem uma parte importante aí nesse processo. É isso. Muito obrigado, então.